Veja, nós estamos numa paraxá, obviamente, muito especial, paraxá Toldot, e é interessante que existem duas sichot que o Rebbe falou em Tafshin Nun Beit, em 91, sobre paraxá Toldot, uma durante a semana e a outra em Shabbat. Uma parte a gente vai procurar ver o que a gente consegue passar, mas o interessante é que esse Shabbat foi o Shabbat posterior ao Kinnus HaShluchim, ao Congresso de Shluchim que teve, estou falando não só esse ano também, mas como teve também originalmente em 91, em Tafshin Nun Beit, e em algumas coisas a gente vai ver que é uma espécie de continuação da Sihá do Shabbat passado, em algumas coisas. Mas vamos direto ao assunto. O Rebbe faz uma pergunta simples logo no início. O nome da paraxá é Parashat Toldot. Essa é a paraxá da semana. Esse é o nome. Esse é o nome que aparece no Humash, que aparece no Luar, no calendário, enfim. Toda vez que se fala dessa paraxá, chama-se a paraxá de Toldot. Em vários e vários lugares, o Rebbe faz questão de explicar esse rota, enfim, até Mamarim, por que o nome da paraxá é esse e que isso tem a ver com o assunto da paraxá. Inclusive, para quem tem o Humash Gutnik, o Rav Miller, que foi quem compilou e traduziu as sihot que estão no Humash Gutnik, faz questão de colocar no início de cada paraxá uma sihá do Rebbe explicando o conteúdo e o porquê do nome da paraxá. Tudo bem? A ideia dessa paraxá é a pergunta que o Rebbe faz: por que essa paraxá chama-se Toldot? Vejam bem, a forma mais simples de explicar o nome de uma paraxá, de modo geral, no Humash, é porque é a primeira palavra, ou uma das primeiras palavras da paraxá, e é fácil de identificar que essa paraxá é tal paraxá, porque essas palavras estão no início e a gente consegue identificar de imediato qual é o assunto da paraxá pelo início da paraxá. O Rebbe diz que, obviamente, isso não é a explicação mais completa, porque se esse é o nome da paraxá que é chamado na Torá, e assim isso é chamado em termos de Halachá, enfim, em várias coisas que estão ligadas com a Torá, então isso faz parte da própria Torá e tem nisso uma orientação clara da Torá para a gente sobre alguma coisa da nossa vida que tem a ver com esse nome, senão a gente não precisaria saber o nome da paraxá. Podia dizer paraxá 1, paraxá 2, paraxá 3 e por aí vai. Então, tem algo a nos ensinar. Por outro lado, se o sistema de dar nome para paraxá tem a ver com as palavras iniciais da paraxá, ou uma das palavras iniciais, veja bem, a segunda paraxá da Torá é Parashat Noach. Como é que começa a paraxá? Eile Toldot Noach. Essas são as Toldot, as gerações, os descendentes de Noach. E lá começa falando quais são os filhos de Noach, Shem, Ham e Yefet, e aí continua o assunto da paraxá. Aqui também. Eile Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham Holit Yitzhak. Esses são os descendentes, a descendência de Yitzhak ben Avraham. Ele começa dizendo: Avraham deu à luz a Yitzhak, Yitzhak teve 2 filhos, que é Yaakov e Esav. Aparentemente, pela lógica, se uma paraxá tinha que chamar Toldot e a outra não podia chamar Toldot, porque senão ia ser igual, tipo, se eu chamasse a paraxá do Noach de Toldot, aí quando chegava em Toldot ia chamar do quê? Então, a lógica é que tinha que ser diferente. Uma tinha que ser Toldot e a outra tinha que ser outro nome, para diferenciar. Tá? Então ele pergunta, por que a primeira não foi Toldot e a segunda teria que ser alguma outra coisa, Parashat Yitzhak, sei lá, em vez de Parashat Noach, Parashat Yitzhak. Tá? Na prática, a gente vê claramente que a gente chama Parashat de Noach e não de Toldot, tá? E Yitzhak não é nome de Parashá, é sim Parashat Toldot. Aí o Rebbe fala uma coisa muito interessante. Vamos entender o que significa a palavra Toldot. Toldot
são as gerações. Aquilo que a pessoa gera. Toldá significa roladá, dar à luz. Tá? Então a palavra toldot quer dizer aquilo que a pessoa produziu, gerou, fez surgir. Lá em Parashat Noach é interessante. Sim, a Parashá começa falando sobre os descendentes de Noach. Mas o Rashi, que vem explicar o sentido simples das palavras, o que ele diz ali? Toldotehem shel tzadikim ma'asim tovim. O que produzem os tzadikim? Quais são as toldot dos tzadikim? Ma'asim tovim, boas ações. E ele explica ali, porque a Torá começa dizendo que Noach era tzadik, enfim, era uma pessoa muito especial em relação à forma como ele agia, tá? Aqui, quando Rashi explica na nossa Parashá o que é Toldot, ele diz Yaakov ve'esav hamurim ba'Parashá. Quais são os Toldot? Quais são as gerações? O que foi produzido aqui? Yaakov e Esav, que estão toda a Parashá, começa falando sobre o nascimento e, enfim, a vida de Yaakov e Esav. Interessante, lá fala de Ma'asim Tovim, aqui fala de gerações, descendentes. Tá. E aí, o Rebbe trabalha com um conceito muito curioso. Aparentemente, o que a Torá está dizendo para a gente é que primeiro tem que ter Noach, para depois ter Toldot, porque essa é a sequência. O que isso significa na prática? Primeiro, um Yehudi tem que estar tranquilo, tem que se ocupar com estudo de Torá tranquilamente, mitzvot tranquilamente, para depois poder produzir Ma'asim Tovim, Toldot. Então a sequência é, primeiro você fica tranquilo, estuda, se prepara, depois você pode produzir boas ações. E aí o Rebbe diz, isso tem um pouco a ver com a ideia que a gente comentou na Parashá da semana passada, de que todo o período de Avraham, o casamento dos filhos de Avraham, Yitzhak, Rivká, isso é um período de preparação para a entrega da Torá. Então, esse é o Noach, vai se preparando, vai tranquilamente se preparando, para depois poder fazer os Ma'asim Tovim mesmo, para poder receber a Torá como precisa. Então, Toldot é uma consequência de Noach. Primeiro tem que ter Noach, por isso que lá foi chamado primeiro de Noach e não de Toldot, e aqui foi chamado de Toldot, porque aqui é a consequência, é o que vem depois. Aí o Rebbe embarca numa viagem bem mais profunda. Isso vai exigir um pouco de atenção. Obviamente, já se falou várias vezes sobre isso, que que é Toldot, quais são os Ma'asim Tovim, Torá e Mitzvot. Sim? Então, quando a gente diz que primeiro veio Noach, primeiro veio a preparação dos avós, daqueles que estavam antes, que nos ajudaram a nos preparar para receber a Torá, depois da entrega da Torá. Aí o Rebbe menciona um famoso Midrash, Tana de Belial, que a gente também já falou sobre isso um pouco a semana passada. Bereshit, Beit Reshit, o mundo foi criado por causa de duas coisas. E aí o Tana de Belial diz assim, Shnei Dvarim Kadmu L'Olam. Duas coisas foram criadas ou existiram antes do mundo existir. A Torá veio Israel. A Torá já existia, no sentido conceitual, Israel já existia, as almas de Am Israel já existiam. Veio Yodea Izimem Kodem. Mas eu não sei, dos dois, entre a Torá e as almas do povo de Israel, quem surgiu primeiro. Sim? Aí então, responde o Tana de Belial,
Keshehu Omer Tzavet Bnei Israel, Daber Bnei Israel, aí como você encontra na Torá várias vezes a ordem, diga tal e tal mitzvah para Bnei Israel, isso indica que Bnei Israel estava lá antes. E aqui antes não quer dizer em termos de tempo, porque a gente está falando que a Torá e Israel existia antes do mundo existir. Bom, antes do mundo existir, não existia nem tempo, nem espaço. Então nós estamos falando de a ideia de algo que é mais elevado espiritualmente. Não que ele vem primeiro em ordem de tempo, e sim mais elevado. Então o que é mais elevado? A Torá ou Israel? Israel é mais elevado. Tá? Então o que significa isso para a gente? A gente está viajando um pouco nas ideias. Mas o que significa isso para a gente? Significa o seguinte: a alma de Am Israel, a Neshama de Am Israel, está conectada muito mais profundamente com Hashem do que a Torá. É óbvio que a Torá conecta a gente com Hashem, mas a gente tem uma conexão mais profunda até do que a Torá. Aí a pergunta é, então, se a gente tem uma conexão tão profunda com Hashem, para que precisa da Torá? Você já tem uma conexão com Hashem. E aí ele traz um midrash curioso, que diz o seguinte: era uma vez um rei, que ele tinha uns filhos, e aí então os filhos eram pequenos, e eles corriam para lá e para cá e faziam bagunça, e obviamente não eram exatamente bem comportados, mas o rei obviamente amava os seus filhos. Mas ele chamou um empregado idoso, mas que era uma pessoa sábia, que sentou com seus filhos e educou os seus filhos para eles terem Maasim Tovim Venaim. Drachim Naim Maasim Tovim, desculpe. Esse empregado velho, sentou com os seus filhos e finalmente ensinou eles a se comportar direito. E aí o rei ficou mais feliz. O que ele quer dizer com isso? A Neshama de Am Israel, obviamente, está conectada com Hashem de uma forma muito profunda. Então essa conexão já existe. Tá? E o rei, obviamente, gosta dos filhos independente do que eles façam. Assim como os pais amam os filhos independente do que eles façam. Mas a gente sabe que no fundo, a alma é divina. A Neshama do Yehudi quer se conectar com Hashem, está conectada com Hashem. Quando a gente vê isso? Quando eles cumprem Torah e Mitzvot. Ou seja, cumprir Torah e Mitzvot, estudar a Torah, revela as qualidades que estão na essência da Neshama do Yehudi. O Yehudi tem uma conexão com Hashem. Essa conexão vai ser independente de quanto ele na prática cumpre ou estuda a Torá, mas quando ele estuda e cumpre, ele revela essas qualidades que estão na sua Neshama. Ou seja, a grandeza da Neshama se revela através de Torá e Mitzvot. Mas, obviamente, a Neshama já tinha essa grandeza antes. Então, o Rebbe usa a ideia para dizer que Noach fala sobre a ideia dos Maasim Tovim que estão embutidos na essência da Neshama, e enquanto Toldot fala como isso foi gerado, como isso foi para fora. Mas aí o Rebbe explica de uma forma mais interessante. Ele diz o seguinte: a alma, como estava no Gan Eden, antes de vir para esse mundo, aparentemente não precisava de Torah Mitzvot. Ela já estava muito bem. Estava lá em cima, já está num nível super, super elevado, e ela já está conectada com a Hashem. Mas quando ela é colocada no corpo, aqui embaixo, aí é que ela pode fazer mitzvot. Então, a ideia é de que, obviamente, a gente está conectado com a Hashem através da Neshama, mas o importante é revelar isso. Isso a gente só consegue fazer quando a Neshama está dentro do corpo. Ou seja, os toldot, a descendência tem que ser física.
Tá certo que a descendência espiritual, a bondade e a grandeza espiritual que existe na alma é muito importante, mas o importante é que isso se revele, isso apareça, não apenas fique no potencial. E para isso aparecer, toldot. Isso tem que ser na prática, os filhos têm que nascer, as almas têm que entrar dentro do corpo, e aí sim, revelar a essência da alma. E o Rebbe viaja, eu diria viaja porque é realmente profundo, e ele passa a analisar a ideia de que Hashem escolheu Am Israel. Atah bechartanu. Bom, se a Neshama da gente, se a alma da gente já é uma parte de Hashem, então praticamente não tem o que escolher. Nós já somos parte de Hashem. Então, o que Hashem, quando a gente diz na Torá que Hashem escolheu a Israel, ele tinha a opção de escolher outros, e a ideia de escolher significa que ele escolheu porque ele quis, e não porque a gente fez alguma coisa para merecer isso. Por isso que quando a gente diz que Am Israel é o povo eleito, isso não significa que a gente é privilegiado. Isso significa que a gente tem uma missão, a gente tem uma responsabilidade que ninguém tem, que isso vai ser cobrado da gente, porque a gente foi escolhido para essa missão. Não que a gente fez algo de especial, por isso a gente foi escolhido e por isso a gente é especial. Não. A gente foi escolhido para fazer algo de especial. E isso vai ficar sendo cobrado o tempo todo da gente. E aí, o que o Rebbe menciona, que já está explicado em vários lugares, mas é importante a gente voltar e falar, o que Hashem escolheu foi o corpo do Yehudi. A alma do Yehudi, obviamente, também é algo que é especial aos olhos de Hashem. Mas a escolha tem a ver com o corpo. O corpo do Yehudi é igual ao corpo de qualquer outro ser humano. Aparentemente não tem nada de especial. A gente não tem um dedo a mais, nem orelha a mais, nem olho a mais, enfim, não tem chifre, não tem rabo. A gente não tem nada a mais que distingua o Yehudi de outros corpos, de outros povos, de outras nações, de outros seres humanos. Tá? Você pode falar, o nariz do Yehudi é assim, e eu não sei, temos narizes semelhantes aos narizes dos Yehudi. Enfim, então não é isso que distingue o Yehudi de outros povos, porque na verdade o corpo é igual. Hashem resolveu escolher o corpo do Yehudi, porque através desse corpo a gente consegue revelar a alma que a gente tem. Então, na verdade, o corpo de Yehudi também é especial, não só a alma do Yehudi. Entre outras coisas, a gente encontra várias vezes halachot, leis da Torá, que se aplicam ao corpo de Yehudi e distinguem ele, porque ele realmente, a Torá diz que você pode quebrar o Shabat para salvar a vida do corpo. A Neshama vai continuar existindo, independente do corpo, mas é o corpo que está precisando dessa atenção especial e dessa distinção que aparece até no Halachá. Ou seja, a forma de revelar a grandeza da Neshama, da alma, é através do corpo. Quando o corpo de Yehudi cumpre Torah e Mitzvot, aí ele revela a grandeza da alma que está dentro dele. Então, a alma, ela realmente tem uma qualidade, ela é uma parte de Hashem, ela é como se fosse um filho de Hashem, mas o corpo de Yehudi, esse sim revela a qualidade da alma. Ou seja, enquanto por um lado a gente fala que a alma é especial, mas a gente só consegue ver o que tem de especial na Neshama quando o corpo revela através de que o corpo se ocupa com Torá e Mitzvot, através que a gente se ocupa em estudar a Torá, em cumprir Mitzvot, aí a gente revela a grandeza da alma que existe dentro da gente. Então o corpo, ele por um lado é refinado pela alma, quando a gente faz Mitzvot, quando a gente estuda a Torá, isso ajuda a refinar o corpo, mas o que o corpo faz, a alma não pode fazer. O corpo ajuda a revelar as qualidades da alma. Por isso, Toldot, aqui nessa paraxá, é chamado de
as gerações, os descendentes de Yitzhak. Por outro lado, a primeira vez que o Rashi explica na Torá o que quer dizer Toldot, ele diz que a palavra Toldot significa boas ações. Por quê? Porque no fundo, as mitzvot, as boas ações, é que revelam a grandeza do corpo e da alma, mas principalmente do corpo. Veja como o corpo é especial. Só ele consegue revelar as qualidades que a alma tem. Estranho isso, não? O que a gente está dizendo é que a grandeza do corpo é que só ele pode fazer algo que a alma não pode fazer. A tal ponto, isso é profundo, que nessa paraxá realmente a gente vê a descendência física de Yitzhak. E é interessante que nessa paraxá você tem dois opostos, Yaakov e Esav, que são os descendentes de Yitzhak. E o Rashi menciona Yaakov primeiro e depois Esav. Ou seja, primeiro a alma, porque Yaakov tem mais a ver com a essência, e Esav é o corpo, é o físico. Tá? Mas o objetivo maior, no final das contas, é refinar o corpo. Inclusive, isso está até mencionado em algum Rashi mais adiante, não nessa paraxá, em algumas paraxás mais para frente, que no final das contas, Esav vai ser elevado. Mas nesse momento, não havia condições de elevar Esav. Primeiro precisava elevar Yaakov. Ou seja, primeiro Yaakov precisa se conectar com Torá e Mitzvot, primeiro a alma tem que se conectar com o corpo, depois o corpo vai se tornar a fonte de energia da alma. Depois o corpo, ele próprio, vai mostrar a grandeza da escolha de Hashem. Porque foi o corpo que foi escolhido. Então, Hashem vê no corpo algo que não vê na alma. O potencial, a capacidade de revelar aquilo que a alma sozinha não consegue revelar. Porque só dá para fazer mitzvot quando você está dentro de um corpo. Então, a Parashá está falando sobre o Etzem, a essência do Yehudi. E aí, então, só para complementar, o Rebbe também comenta sobre Rosh Chodesh. Nós estamos no Rosh Chodesh Kislev, um Rosh Chodesh que está ligado com o mês, que o mês inteiro tem muita ligação com Hassidut, e o Tet Kislev, Rosh Chodesh Kislev, o casamento do Rebbe foi em Kislev, e Hanukkah, que é a ideia de o milagre da luz que vem do azeite. E o azeite também tem a ver com a essência. Porque para você produzir o azeite, você tem que triturar a azeitona. Você tem que chegar na essência da azeitona. E a ideia é de que a revelação de Hassidut, a revelação da Torá, mas principalmente da Hassidut, está ligado com o conceito de azeite. Em vários livros se usa a seguinte metáfora. A Torá é água. É como a água que veio de cima e chega aqui embaixo, a água que nasce na fonte dos rios, lá no topo das montanhas, desce pelo vale e se torna um rio embaixo. O Midrash, que vai mais fundo na Torá, é como se fosse o vinho, que dá um gosto. Você espreme a uva e consegue produzir disso o vinho. Mas algo que produz luz, que ilumina e que se distingue de tudo, porque está acima de tudo, é o azeite. Quando você mistura o azeite com outros líquidos, ele fica por cima. Porque a ideia é de que ele está ligado com a essência. Ele revela a essência. Ele revela a essência mais até do que o vinho, vamos dizer assim. Hassidut é chamada de a essência da Torá. Tem a Kabbalah e tem o Midrash, mas a essência da Torá está na Hassidut. E Rosh Chodesh Kislev, que é o terceiro mês, é o mês da revelação, assim como o terceiro mês de Nissan é o mês da revelação da Torá, o terceiro mês de Tishrei é a revelação da Hassidut. O terceiro mês da revelação da Torá foi algo que veio de cima para baixo. Hassidut é um trabalho que a gente vai trabalhar agora de baixo para cima.
através que a gente se dedica a estudar Hassidut, através que a gente se aprofunda em Hassidut, a gente vai revelando a essência da alma no corpo. Por isso que Hassidut dá importância para o corpo através da alma. A alma se revela através do corpo, então é importante dar o devido valor para o corpo, para as mitzvot que são feitas. Quando a gente fala sobre a ideia de Mashiach, Mashiach tem a ver com a essência da vida do Yehudi. Assim como Mashiach tem a ver com a essência da alma, a revelação da Yehidah Shebanefesh, do nível mais elevado, da conexão mais elevada com Hashem. Porque qual é a ideia de Mashiach? Vai ser o momento em que finalmente o mundo vai conseguir enxergar Hashem na essência. É o Etzem. Isso está ligado com azeite, porque também é o Etzem, é aquilo que revela a essência. Isso está ligado com Kislev. Isso está ligado com o que a gente falou agora, com a ideia de que o corpo revela a alma. E no final das contas, a gente vai ver a grandeza do corpo que revela a alma, das mitzvot práticas que revelam a essência da alma. Com isso, a gente vai entender uma coisa muito boba, eu diria boba, talvez simples. Quando o Rebbe começou com campanhas de mitzvot, vamos acender velas de Shabbat, vamos colocar tefilim, as pessoas criticaram. Não, como assim? Primeiro tem que explicar para o Yehudi que Deus existe. E provar para ele com provas lógicas que Deus existe. E aí depois você sim pode provar que a Torá, que Deus deu a Torá. E depois que você provou que Deus Hashem deu a Torá, aí então você vai convencer ele a fazer mitzvot. Tem que usar a lógica para... Não. O Rebbe falou, não precisa usar a lógica para provar para o Yehudi que ele tem que cumprir mitzvot. Isso já está na essência da alma dele. A conexão dele com Hashem já existe, mas eu tenho que usar o corpo para revelar essa essência. O que você precisa fazer? O que nós precisamos fazer? Incentivar o Yehudi a fazer uma mitzvah na prática. Ele não precisa de todo esse convencimento, porque a Torá não é uma coisa estranha que você tem que convencer ele para que ele possa fazer. A Torá está dentro dele. Quando a gente faz uma mitzvah, a gente revela a essência da Neshama, a essência da alma, a essência de Hashem que está na gente. E isso é a Yehidah, isso é o ponto de conexão da gente com Hashem. E isso vai ser revelado na época de Mashiach. A conexão profunda que a gente tem com Hashem, a conexão profunda que Hashem tem com o mundo, que essa que é a ideia de transformar esse mundo numa moradia para Hashem, onde a gente vai poder ver claramente a essência de tudo, a Yehidah de tudo. E essa é a ideia de a gente ter claramente para a gente Mashiach, Geulah, e isso está ligado com a essência de cada um de nós. Quando a gente faz mitzvot na prática, a gente revela aquilo que a gente realmente é. Que a gente possa estar logo com Mashiach, em Yerushalayim, no terceiro Beit HaMikdash, Mihera B'Yameinu. Amém. Bat Shalom.